Olá, amigos, a paz do nosso grande Rei e Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez e o Espírito Santo tem me compungido para ensinar e pregar um pouco sobre esse assunto. É um assunto polêmico, mas de suma importância, tem queimado no meu coração para ensinar sobre o falar em línguas ou o dom de variedade de línguas. E isso é um assunto polêmico, né? Muito polêmico, mas de suma importância. Nós precisamos entender e praticar, tanto como uma ferramenta de edificação, como um dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Então, para começarmos a entender aqui, precisamos entender o que é falar em línguas. E é um dos 9 dons citados na Bíblia, como diz em 1 Coríntios 12:8, que fala sobre ali os 9 dons, e um desses dons é variedade de línguas. É uma inspiração concedida pelo Espírito Santo e é uma manifestação sobrenatural. Então vamos ver se temos base bíblica para isso que eu estou te falando. Atos dos Apóstolos 1, no verso 4, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios e ficamos cheios, existem manifestações de chorar, existem manifestações de sentir e ter arrepios, de tremer e tantas coisas. Mas diz aqui a palavra: e todos ficando cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, quem concedia que falasse é o Espírito Santo, a partir do momento que ficaram cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14:2, diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério. Então fala em espírito mistérios. Não fala aos homens, mas fala a Deus. Então aqui também entendemos que é uma manifestação sobrenatural que é concedida pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, agora no verso 14, diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. O meu espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Quer dizer, eu não entendo nada. Meu entendimento está infrutífero, porque eu não estou entendendo nada. E o meu espírito ora. Então, mais uma vez, é uma manifestação sobrenatural, uma inspiração concedida pelo Espírito Santo. E é um dos 9 dons, como diz em 1 Coríntios 12, a partir do 8, que fala: a um é dado o dom da palavra de sabedoria, o outro é dado o dom da palavra do conhecimento, discernimento, dom da fé, operação de milagres, dons de cura, falar em línguas, falar em variedade de línguas, interpretá-las, e o dom da profecia. Então, 9 dons, mais 5 dons ministeriais. Precisamos entender que há aspectos diferentes no falar em línguas. Isso é muito importante, que não é tudo a mesma coisa. Quando falar em línguas é uma coisa só. Não, nós vamos ver que há distinção no falar em línguas, há propósitos específicos diferentes. E se não entendermos esses propósitos, se não entendermos esses aspectos e essas diferenças, muitas pessoas podem não se interessar, não ver a importância que tem esse dom e por vários motivos não alcançar e também não praticar e não dar seguimento naquilo que Deus tem para nós como ferramenta, uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que a igreja precisa praticar. É tão importante
que o apóstolo Paulo diz assim: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ele não está sendo arrogante, ele não está querendo ser prepotente, ele está dizendo assim: eu pratico, eu uso essa ferramenta mais que vocês. E olhe para o meu ministério e veja os frutos, o que tem acontecido. O que ele está querendo dizer? Essa ferramenta está à disposição de vocês também. Se vocês fizerem como eu faço, vocês vão viver a mesma dimensão daquilo que eu estou vivendo. Então há aspectos na finalidade e no propósito, bem como na administração do falar em línguas. Os resultados também são diferentes. Existe um grande incentivo para buscar e alcançar o falar em línguas, porém não há muito ensino eficaz para quem recebeu ou para quem quer receber. O que vem depois? O que se deve fazer após receber? E por falta de esclarecimento, alguns não se interessam em receber, alguns aprendem que esse dom é o menor dos dons, e aí não se interessa. Alguns ensinam isso. Para quê? É o menor de todos os dons. Se eu tiver que buscar, eu vou buscar um maior. E nós vamos aprender sobre isso, que na verdade não é um dom menor. Nós vamos entender por esses aspectos diferentes e a distinção que tem no falar em línguas. Se você entender a distinção, os propósitos, as aplicações, que seria a administração disso, então você vai começar a entender a importância. Em Oséias, diz assim, Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, nós precisamos de um conhecimento de causas específicas. Às vezes uma pessoa tem conhecimentos extraordinários, chega a ser um doutor, um engenheiro, uma pessoa intelectual, mas às vezes numa causa lhe falta o entendimento, lhe falta o conhecimento. Então a palavra diz, e Deus diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Em 1 Coríntios 12:1, a palavra diz assim, o apóstolo Paulo, ele fala muito forte e diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele está falando aqui de ignorante? Está falando, essa pessoa é ignorante? Não, ele está dizendo assim, que está faltando o conhecimento acerca deste assunto. Então a ignorância aqui não é de rejeitar, não é de repudiar, não é de ignorar uma coisa, eu não quero ver isso, eu não quero entender. Não, está dizendo aqui que é falta de conhecimento sobre o assunto. Então ele aconselha que venhamos aprender desse assunto para crescer naquilo que Deus tem para cada um de nós. Voltando então aos versículos acima, que eu acabei de citar agora, lá em cima, os primeiros, em 1 Coríntios 14:2 diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Em 2, Atos dos Apóstolos 2, no verso 4, está escrito assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos e de todas as nações. Havia pessoas de todas as nações ali, que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava então confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, se nós não entendermos a diferença, se nós não entendemos que há aspectos diferentes, se nós não entendemos que há distinção, então vai ficar confuso, porque, olha, o primeiro versículo diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens. Então quer dizer, os homens não vão entender, não está falando nada para os homens, mas fala a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala
mistérios. Então, o mistério é uma coisa que não é revelada, nem ele mesmo está entendendo, porque em espírito, o espírito dele está falando com Deus. Agora, em Atos 2, no 4 até o 6, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, quer dizer, aqueles homens que estavam no cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concediam que falasse. Então não era eles falando, não era da vontade deles e não era o que eles entendiam, mas era o Espírito Santo concedendo que eles falassem. E aí diz a palavra: habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos e de todas as nações que há debaixo do céu. Então havia um povo diversificado de várias nações, de vários países reunidos ali. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, quando ouviram aquele vento, aquele ruído, aquilo que estava acontecendo, ajuntou-se a multidão. Então juntou mais gente e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então não havia intérprete. E o primeiro versículo diz que os homens não entendem, que não fala homens a Deus. Agora estamos vendo que eles falavam, mas os homens entendiam. Então estava falando aos homens porque eles compreendiam. Então, se nós não entendemos a distinção e os aspectos, nós vamos ficar confusos, não vamos entender. Por isso que é importante o conhecimento. Aqui não havia intérprete, eles estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas aquilo que eles não entendiam. Mas as pessoas que estavam ouvindo, cada uma entendiam na sua língua e ficavam uns confusos, outros maravilhados, porque era algo extraordinário. E não havia intérprete, como eu disse aqui, não havia alguém interpretando. Outro contraste de versículos, para nós entendermos melhor, em 1 Coríntios 14, no verso 5 em diante, diz assim: ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizes. E depois em 1 Coríntios 12, 29, diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Por acaso são todos mestres? São todos operadores de milagres? Ele está perguntando. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpreta todos? Ele está dizendo não. A uns é dado o dom de curar, a outro é dado o dom de discernimento de espírito, a outra é dado o dom da palavra de conhecimento, e assim Deus distribui os dons. Então ele está dizendo assim, nem todos recebem o mesmo dom. Agora, em cima ele diz assim, ora, eu quero, meu desejo é que todos falem língua. E depois ele diz que isso não é para todos. Se a gente não entender, de novo eu repito, que há aspectos diferentes e há maneiras diferentes do falar em línguas, distinção, que há distinção e aspectos diferentes, nós vamos ficar confusos, não vamos entender que o apóstolo já estava num nível avançado e falando de diferentes manifestações do falar em línguas, aspectos distintos, propósitos diferentes. E aí nós podemos usar como exemplo coisas do nosso cotidiano aqui para a gente entender. Por exemplo, quando a gente fala de esporte, e vamos assim chegar mais perto, vamos falar de esporte praticados com a mão e com bola. Então podemos usar, por exemplo, o exemplo do handebol, basquetebol, voleibol, que é jogado com a mão, e são esportes com bola. Mas é um esporte. Então, quando falamos esporte, temos que entender que há regras diferentes, a distinção no jeito de praticar e a finalidade é diferente na manipulação, na maneira
de se administrar isso. Então, estamos falando de esporte, mas não é tudo a mesma coisa. Existem regras, existem distinções e aspectos diferentes. Como também quando usamos a palavra medicamento. Quando você usa a palavra medicamento, não é só um medicamento, é uma variedade de medicamentos que cada um serve para uma coisa diferente, então não é tudo igual, você não pode colocar tudo na mesma balança porque é diferente, e até mesmo na administração dos medicamentos são diferentes. Por exemplo, há medicamentos que são de passar, como pomadas. Há medicamentos que são externos, né, que é para usar por fora, por exemplo, metiolate, mercúrio, é um medicamento, mas ele é por fora. Há medicamentos que é por via oral, então a pessoa toma o medicamento, ela vai ingerir dentro do corpo dela o medicamento. Há dosagens diferentes de medicamento, né? Alguns têm tantas miligramas, outros têm outras miligramas. Há medicamentos que são de injeção, que são injetáveis, alguns nos músculos, alguns na veia. Então, tanto os tipos, tanto a quantidade e a ministração são diferentes, mas o nome é medicamentos. Então, falar em línguas tem as suas distinções e tem os seus aspectos, tem os seus propósitos, tem suas regras diferentes. E se nós não entendermos isso, não podemos crescer e desfrutar como Deus espera que nós venhamos a desfrutar. Então eu quero falar até mesmo de níveis diferentes. O primeiro nível que eu quero falar aqui, ou vamos colocar como primeiro aspecto, é o homem falando a Deus. O homem fala a Deus. Como nós vimos no versículo, aquele que ora em línguas, ele ora em mistério e ele fala com Deus. E os homens não entendem. Então, o primeiro aspecto é o homem falando a Deus. Então, isso entra como uma ferramenta de edificação, porque a palavra diz isso. Quando nós oramos em línguas, no Espírito, a Deus, nós temos uma edificação pessoal. Por isso que é até dito que esse é o menor dos dons. Por quê? Porque ele não é para produzir algo à igreja, ao coletivo, e sim produzir algo pessoal. Então, ele é diminuído no sentido de que ele é restrito a uma edificação pessoal. Mas vamos entender que há outras dimensões que vão estar no mesmo nível dos outros dons, e vai guardando que é importante isso. Então, o primeiro aspecto, o homem fala a Deus em mistério, como diz a palavra, o seu espírito fala com o Espírito de Deus para edificação pessoal. O segundo aspecto, um homem fala pelo Espírito a outro homem a respeito das coisas de Deus, como nós lemos ali em Atos 2, que o homem estava orando em línguas, em espírito, mas ele falava a outro homem, porque esse homem entendia o que ele falava, mesmo que ele não entendesse o que ele estava falando, os outros entendiam o que ele estava falando, então ele estava falando a outro homem das grandezas de Deus e eles ficavam maravilhados. Então o segundo aspecto, um homem fala a outro homem, que é um outro nível, das grandezas de Deus, a respeito das grandezas de Deus, ainda que quem está falando em língua aqui também não entende, ele está inspirado, ele está conectado ao trono do Senhor, falando com Deus, porém os outros homens entendem que ele está falando das grandezas de Deus. É fantástico isso, porque precisa de duas de inspiração. Deus inspira um a falar e o outro a compreender. E esse que está falando não entende nada, não é uma linguagem humana que se entende. O que entende, entende pelo Espírito, porque ele entende na sua língua, em Espírito. Então, são duas revelações fantásticas, e isso traz edificação, agora também pessoal.
Tanto aquele que está se edificando, mas agora esse que também está recebendo tem uma edificação pessoal, fica maravilhado. O homem fala com o homem através das línguas espirituais, inspirado por Deus, das grandezas de Deus. Então, segundo aspecto, o homem fala a respeito de Deus, das maravilhas de Deus, a outro homem. Como diz lá, que eu li em Atos 2:11, que diz assim, árabes e os outros povos ouviam nas suas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isso? E outros até mesmo zombavam, dizendo, estão cheios de mosto, porque os que não entendiam nas suas línguas, os que não eram alcançados pelo Espírito e não entendiam nas suas línguas, esses zombavam, porque eles achavam loucura, achavam coisa desconecta, não estavam entendendo nada, nunca tinha visto aquilo, mas os que era revelado, que coisa fantástica, esses glorificavam e engrandeciam o nome do Senhor. Agora, um terceiro aspecto. Deus fala aos homens e isso se estende para a igreja, isso se estende para uma multidão, para um número maior de pessoas, aonde traz edificação e se iguala aos outros dons, aonde eles não são propriamente para a própria pessoa, mas eles são para promover para outras pessoas benefícios, revelações e assim por diante. Então vamos lá. Terceiro aspecto e terceiro nível, vamos dizer assim, porque é edificante não só de uma pessoa para uma pessoa ou não só de Deus para uma pessoa, mas coletivamente agora. Deus fala aos homens no plural, Deus fala a um grupo de pessoas, como assim é a profecia, Deus muitas vezes falando a um grupo de pessoas na igreja e traz edificação. Então vamos ver isso. 1 Coríntios 14:5 diz assim, ora, quero que todos vós falei em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, nesse nível, Deus fala aos homens, Deus fala à igreja, Deus fala a um grupo de pessoas. Então, agora olha aqui os detalhes e como isso é muito forte. Ele diz assim, ora, quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizes. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então ele está dizendo assim, quando não há interpretação, ou seja, a própria pessoa interpretando, porque a Bíblia diz assim, aquele que ora em línguas, ore a Deus para que dê a condição de interpretá-la, para que tenha o dom da interpretação, porque aí vai servir como uma profecia, como edificação à igreja. Ou quando há intérprete, então vai edificar a igreja. Então o que nós estamos vendo aqui? A língua sem interpretação, ela se torna menor porque se torna uma ferramenta de edificação própria. Mas a língua com interpretação, ela se torna igual à profecia, porque ele diz assim, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, o profetizar, vamos colocar como 100%. E vamos colocar a língua sem interpretação como 50%, edificação própria. Mas havendo interpretação, 50% mais 50% dá 100%, iguala-se. Então, a língua seguida de interpretação, ela tem o mesmo valor da profecia. Então, o dom de variedade de línguas, ele não é menor do que a profecia,
quando há interpretação. E quando você começa a entender isso, você já descarta que ele é menor dos dons. Ele é menor quando é ferramenta de edificação própria. Em 1 Coríntios 14, 13, diz assim: por isso, aquele que fala em língua, ore para que também a possa interpretar. Isso está no nível... Agora o que nós aprendemos aqui está no nível 3, né? Que seria Deus falando aos homens. Então, nível 3, aquele que ora em língua, ore para que possa interpretar, para que haja então edificação coletiva. Que fantástico, que coisa maravilhosa. Então nós temos aí, aprendendo, nível 1, o homem fala a Deus. Nível 2, ou segundo aspecto 1, aspecto 2, podemos chamar de nível 2 também. Um homem fala a outro homem a respeito das coisas de Deus. Nível 3, Deus fala aos homens através das línguas com interpretação que se torna igual, então, à profecia, igualando aí os dons. Isso é muito fantástico. Aí nós começamos a ver isso na prática e a importância disso no nosso meio. Por exemplo, você pega alguns profetas que têm ministério de profeta, porque você também precisa entender que existe o dom da palavra de sabedoria, que é revelação. Então tem pessoas que têm o dom da revelação e revela coisas, mas não são profetas. Porque o ministério do profeta é um ministério. Então, há pessoas que têm revelações, mas não é profeta. O profeta ele tem um ministério, ele não vai só ter revelações. Mas, por exemplo, vamos falar aqui, há profetas que têm ministérios, e eu já tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Ana Mendes, é uma profeta. A Ana Mendes, ela tem um dom de variedade de línguas, aonde ela mesma não sabe o que ela está falando, porque não é um idioma, ela não sabe falar aquela língua, ela é inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e então ela fala em línguas e as pessoas nos países que ela está entendem. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver a Ana Mendes ministrando, como geralmente ela faz. É uma maneira que Deus usa ela e usa outros de outras maneiras, mas o importante é o dom fluindo na variedade de línguas. Então, por exemplo, a Ana Mendes, ela começa a adorar. Ela está adorando na língua dela, ela começa a entrar em adoração e, de repente, o Espírito a toma, né? Ou ela começa, então, a praticar o falar em línguas. E junto com a adoração e com o falar em línguas, vai saindo palavras aonde, se tiver chinês, entende, se tiver polonês, entende, se tiver espanhol, entende, porque vai saindo palavras e ela começa a soltar essas palavras e eles entendem nas suas próprias línguas, e isso é tremendo. Então, há quem diga, aonde Ana Mendes pisa o pé, ela fala a língua daquele país, mas não é que ela fala, ela é inspirada através da língua e ela fala com Deus, ela é inspirada em falar em línguas e as pessoas entendem nas suas próprias línguas. Então, isso é algo muito forte, muito poderoso, é um dom. Isso não é uma habilidade que você vai receber para falar outras línguas. Deus pode te dar uma habilidade para você aprender outra língua? Sim, e você pode falar polonês, você pode falar, se você estudar, se Deus te dá a condição de você aprender rápido, você vai poder falar, mas isso não é o dom. O dom é quando você não sabe, é quando você não está operando, é quando você não está entendendo, então o dom está operando, é algo que não está na sua dimensão de entendimento. Então, precisamos entender isso. Não é porque uma pessoa recebe capacitação que aquilo vai ficar com ela. Quando você recebe condição de falar em uma língua diferente, é porque você foi capacitado para isso.
e você então para o resto da sua vida vai ter condição de conversar, de falar naquela língua. É diferente de uma inspiração onde você não sabe nada, onde você não está entendendo nada, mas está procedendo palavras que estão saindo da sua boca e as pessoas estão entendendo. Às vezes aparecem algumas palavras, por exemplo, em dialetos, em linguagens indígenas e linguagem das linguagens normais dos países. Então, por exemplo, a nossa amiga Heidi Baker, que faz parte da história do Randy Clark, do ministério, que é minha amiga também, que está na África, que é uma missionária americana vivendo na África para fazer a obra de Deus. Ela mesmo conta que certa vez ela estava falando em línguas e saiu algumas palavras que ela não sabia o que era, e ela começou a falar aquilo e veio alguém para ela e disse assim: você está falando na nossa língua, conversando com ela em inglês, você está proferindo palavras na nossa língua. Ela diz: eu não sei o que eu estou falando, eu estou orando em línguas. Eles diziam assim, você repetia: agarre o Pai, pegue o Pai, busque o Pai, se entregue ao Pai, nos dialetos lá da África. Então, o Espírito, dentro de adorações e dentro daquilo que ela estava vivendo, ela teve a graça de Deus de poder estar atingindo o coração de outras pessoas sem saber o que ela estava fazendo. Ela não sabia o que estava falando com Deus, mas as pessoas entendiam nas suas línguas. Então temos que buscar o conhecimento e o crescimento nesse dom, porque você tem os três aspectos, os três níveis e as três dimensões. Recapitulando, o primeiro aspecto e nível: você fala com Deus em mistério, você não entende nada que está falando, o seu espírito está falando com Deus e você é edificado. Segundo aspecto, segundo nível: um homem fala de Deus para um outro homem, ele não sabe o que está falando, mas o outro homem entende ele falar das grandezas de Deus. Fantástico. Terceiro nível: Deus, através de intérpretes, pode ser a própria pessoa ou outros intérpretes, Deus fala à igreja ou a um grupo de pessoas que fica semelhante então à profecia. Eu já vi isso acontecer. Eu estava ministrando em Caraguatatuba e de repente algumas pessoas começaram a falar em línguas e então levantou-se uma mulher e começou a trazer a interpretar, e Deus falou com toda a congregação e as pessoas choravam de se derramar, choravam porque eram coisas muito específica, era coisa magnífica. Deus falou coisas magníficas sobre propósito, sobre coisas, foi até mesmo para o lado de profecia, mas através da língua. Então Deus trouxe edificação e eu vi isso com os meus olhos e pude estar presente, desfrutando várias vezes. E eu não entendia também, quero que você entenda, eu ficava perturbado quando uma pessoa que tem dom de revelação, às vezes ela não é nem profeta, tem dom de revelação, e algumas pessoas vão lá, consagra a pessoa que tem um dom de revelação a um profeta, ele recebe um título, uma carga pesada que ele não tem nem condição de carregar, mas não é o que nós vamos tratar agora. Mas eu vi muitas vezes algumas pessoas que têm o dom da revelação, que o falar em línguas é a conexão que ela tem com o trono, com a presença, com o Espírito Santo, com a glória. Então o que acontece? Ela entra pelo canal do falar em línguas, então ela começa a falar em línguas e solta a revelação. E eu falava, meu Deus, por que a pessoa não fala só a revelação? Tem que falar um pouquinho em línguas e no meio do falar em línguas ela fala a revelação. Por que só não revela? Aí eu comecei a entender que é um canal de conexão. Ela é ligada a essa conexão do sobrenatural e aí vem então a inspiração e fala pelo Espírito. Não fala de coisas pessoais, pelo menos as experiências que eu tive dessas pessoas que têm o dom de revelação foi fantástico, porque o que eles falavam não tinha como as pessoas saberem, que não tinha como ele saber
era revelação para pessoas, para causas, para situações que uma igreja estava vivendo, mas aquela pessoa não sabia. Então é algo extraordinário. Então em momentos falava em língua, em momentos soltava a profecia, em momentos falava em língua, em momentos continuava revelando, vamos dizer assim. Então aí eu entendi o porquê. Era um canal de inspiração, era a maneira da conexão. Então isso é maravilhoso. Existem outras experiências fantásticas que eu pude ver agora no final do ano passado, 2018. Eu tive a oportunidade de ir em Jerusalém, Israel, e na nossa caravana foi um senhor que ele simpatizava com Jesus, com as coisas de Deus, queria conhecer a Terra Santa e foi junto com a caravana, mas ele ainda não tinha aceitado Jesus, não era convertido. Quando nós entramos no túmulo de Lázaro, e ali nós fomos tomados pelo Espírito Santo, uma unção violenta veio lá no túmulo. Nós descemos as escadarias, entramos no túmulo e ali nós começamos a glorificar a Deus e o Espírito Santo veio sobre nós, nós fomos visitados. Esse homem entrou dentro do túmulo e foi batizado com a presença do Senhor. Ele ficou cheio do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo e ele começou a falar em línguas. E quando ele sai para fora, ele fala: o que está acontecendo comigo? O que é que eu estou falando? Eu não estou entendendo nada, eu nunca vivi. Entenda isso, uma pessoa que não era convertida, não entendia das práticas, recebeu a visitação do Espírito Santo e em seguida começou a falar em novas línguas, ficou magnificado, aceitou a Jesus e hoje é um crente, é um servo do Senhor, e eu achei isso fantástico, maravilhoso. Vi ali na prática ele ser cheio e em seguida receber então o dom de línguas. Porém, ele no momento não sabia para que servia, não entendia nada, e talvez você que já recebeu não sabe exatamente para o que serve, ou você ainda não recebeu por vários medos, inseguranças e tantas complexos que esse assunto traz. Então nós vamos devagarinho estar trazendo a revelação, não só nesse áudio, mas em muitos outros e na escola dos dons, para que você possa então se aprofundar, aprender mais, desfrutar, usar as ferramentas e entender as dimensões disso tudo, entender os aspectos, entender a distinção que existe no falar em línguas. Então nós podemos entender como uma ferramenta de edificação. Essa ferramenta de edificação, ela é fantástica. Você pode ter a ferramenta de edificação, você pode pedir a Deus para que te dê o dom de interpretar aquilo mesmo que você está vivenciando, como o falar em línguas, e como também ter o dom para interpretar aquilo que Deus está realizando na igreja para que sirva de edificação para todos. Então são níveis diferentes, aspectos diferentes, finalidades diferentes e regras diferentes. Então, quando o apóstolo fala: eu quero que todos vocês falem línguas, ele está falando de uma ferramenta de edificação pessoal que está à disposição de todos. Todos podem praticar, né? Aí depois ele fala, nem todos falam em língua, quando ele fala do dom de variedade de línguas, é uma outra coisa diferente. O dom de variedade de línguas precisa de interpretação. Ele sozinho ele não vai funcionar. Então nós precisamos rogar ao Senhor para capacitar pessoas, para derramar da inspiração, para que haja interpretação e assim seja edificada a igreja de Deus e haja uma exploração maior daquilo que Deus quer fazer através desse dom que está quase morto, porque as pessoas não entendem, não buscam essa dimensão. Alguns isolam, ensinam que isso era do passado, que hoje já cessou, não precisa mais, isolam de tal maneira, outros entendem, põem tudo na mesma sacola e diz que é tudo a mesma coisa, aí vem essas diversidades, até mesmo de versículos bíblicos, porque são aspectos diferentes. Então agora você entendendo, você vai entender que você tem uma ferramenta de edificação que você pode ligar o botão de ligar e desligar e praticar, porque o apóstolo dizia: eu oro em língua mais do que vocês todos, porque eu estou
praticando. Então, é uma ferramenta para praticar. Você precisa entender que o falar em línguas não é para se alcançar. Muitos estão buscando como eu alcancei. Não. Você, quando alcança, abre uma porta. E essa porta vai te levar a dimensões extraordinárias, de riquezas do reino, de revelações do reino, de edificações extraordinárias que vai mudar a história da sua vida. Então esse homem teve essa experiência fantástica. Agora eu quero te falar da pessoa, e rapidamente sobre isso, que assim mais explorou esse assunto, que é o Dave Robertson, né? Um americano que muito usado até os dias de hoje pelo Senhor. Eu tive a oportunidade de participar de inúmeras reuniões com ele, recebi a transferência de unção de Deus através das mãos dele. Deus tocou a minha vida através das mãos dele, porque eu creio que nós somos como uma torneira do Espírito Santo. As águas passam por nós muitas vezes para tocar a vida de outras pessoas. As águas naquele dia passaram por ele e tocaram a minha vida de uma maneira extraordinária. Um homem muito usado por Deus, tanto em revelação, profecia, e ensinou muito sobre o dom ou a ferramenta de edificação, ou sobre a variedade do dom de línguas. E esse homem conta uma experiência fantástica que eu acho assim maravilhoso, porque essa dimensão vai te levar a uma prática e vai te levar a um crescimento espiritual muito poderoso. Diz que ele, certa vez, começou a servir ao Senhor, entendeu um chamado, eu vou resumir aqui, entendeu um chamado de Deus para a vida dele, foi lá, pediu a conta do emprego e falou: agora eu vou servir o Senhor, Deus vai ser a minha providência e eu vou servir o Senhor. Eu não estou falando para você fazer isso, não estou te encorajando a fazer isso, é uma experiência pessoal que o Dave teve, e Deus vai tratar com cada um de uma forma, amém? Então, não vai tomar isso como uma direção de Deus para a sua vida, para você chegar no seu emprego e pedir a conta do seu emprego, como o Dave fez, que eu estou contando aqui. Mas ele pediu a conta e ficou esperando no Senhor para que o ministério dele prosperasse, para que ele crescesse, pudesse então viver da obra, mas ele ainda não era renomado, ele não tinha lugares para pregar. Então ele pensou assim: puxa, se eu ficar parado, como que Deus vai olhar para mim? Vai me olhar como um à toa, um desocupado. Então eu vou fazer algo. Aquele que não trabalha não tem direito nem de comer. Então, em vez de eu trabalhar secularmente, eu vou gastar o tempo de trabalho em oração. Só que ele, sendo pentecostal, ele conta isso nas reuniões dele, eu estava presente em uma delas, e ele diz que ele, sendo pentecostal, né, tendo um espírito pentecostal que é avivado, que é renovado no Espírito Santo, ele orava em voz alta. Então não tinha como ele orar na casa dele, num lugar com pessoas, porque ele ia atrapalhar a vida de todo mundo querendo orar um tempo longo, né? Porque ele queria orar fortemente. Então ele conseguiu um porão de uma igreja, um lugar de uma igreja, na parte de baixo de uma igreja que não era pentecostal, uma igreja tradicional, que cederam para ele, no sentido que, puxa, que maravilhoso ter um homem de Deus orando aqui, vai edificar, abençoar a nossa igreja. Então o Dave foi lá para aquele lugar que ele alcançou como lugar de oração, e ele orava fervorosamente. Aí ele conta que ele decidiu e fez um propósito com Deus de orar das 8 da manhã até meio-dia. Aí ter um horário de almoço, como era no trabalho, depois pegar da 1 da tarde até às 5, 6 horas da tarde. Então é muita hora, 8 horas de oração. Irmãos, não é para qualquer um e não é fácil. Então o Dave começou e diz que antes de dar a primeira 1 hora, acabou todos os argumentos e tudo o assunto que ele tinha para tratar com Deus. Ele já não tinha mais o que falar com Deus, porque
Irmãos, 1 hora dá para você falar e pensar e apresentar muitas pessoas, muitas coisas, muitos propósitos. Aí ele pensou, meu pai, como que eu vou fazer agora? Se no primeiro dia, a primeira 1 hora eu já falei tudo, agora eu vou me tornar repetitivo e tem ainda aí 7 horas pela frente de oração e meses. Eu vou ficar aqui, eu fiz um propósito, eu vou ficar na presença do Senhor até as portas se abrirem. E aconteceu que para conseguir cumprir o propósito que ele fez, ele começou uma prática de variedade de coisas para conseguir. Então, em momentos ele orava em voz alta, fervorosamente, em momentos ele meditava, lendo a palavra, buscando ali o Senhor, em momentos, porque é uma maneira de oração, você está conectado, né? Em momentos ele começou a orar em línguas. Ele falou, o jeito que eu tenho é orar em línguas. Então eu vou orar em mistério, vou falar com Deus, né? O meu espírito vai falar com Deus. Aí, ainda que ele não entendia nada, ele começou a praticar mais do que todas as outras coisas, o orar em línguas como uma ferramenta de edificação, mesmo que ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo. E isso se estendeu por um tempo, ele praticando isso. E às vezes algumas pessoas perguntavam para ele, o que o senhor sente, né, orando tantas horas em língua? Ele disse assim, boca seca, sinto cãibra, né? Mas ele estava brincando, né? Às vezes, uma maneira de dizer, eu não sinto nada, eu não estou percebendo nenhuma mudança, nenhuma diferença. Aparentemente, ele não via que estava acontecendo nada, mas no mundo espiritual estava se movendo em favor da vida dele. Ele estava ganhando tempo na presença do Senhor, ele estava ganhando ferramentas do céu, ainda que ele não estava vendo e não estava entendendo. E aí diz o Dave, né, numa das reuniões, que um dia ele estava lá na oração, lá fervorosamente, e praticando também orar em línguas, e bateram lá na porta dele, as pessoas da igreja, da parte de cima, e convidaram ele para participar de um culto naquele dia, que vinha um pregador de fora, e o Dave disse, não tem problema, eu estou orando aqui, eu oro lá em cima, eu vou estar na presença, eu participo. E eles disseram, não, porque vem um pregador de fora, é dia de semana, tarde, e a igreja vai... Não estão todos os irmãos, a gente quer honrar esse irmão, esse pastor que está vindo, tudo. E ele sim, aí ele subiu, né, no horário que era determinado, foi muito bem recebido, gostou do lugar que ele estava. Mas aí quando veio o pregador pregava com sermão, e lendo o sermão, e aquilo para ele que era pentecostal, se tornou uma coisa cansativa, uma coisa... que ele estava acostumado com a inspiração do Espírito Santo, e aquele homem agindo daquela maneira, ele disse, meu Deus, acho que estava melhor eu ficar lá na oração, mas eu não posso sair agora, tenho que ser educado. E diz que ali ele ficou, e começou então a orar em línguas, começou então a buscar a presença do Senhor. Diz que imediatamente se abriu uma tela na frente da cabeça dele, assim como se fosse um telão, uma visão. E nessa visão, ele começou, o Espírito Santo, revelar para ele uma pessoa que tinha um problema lá. Ele via isso como um raio-x, um fêmur com um defeito, que era mais curta, o osso, dava para ver nitidamente um do outro, artroses e coisas que ele nem sabia o que era, e o Espírito Santo começou a revelar aquilo para ele. Ele diz que, ele conta nas reuniões, que ele tentava fechar o olho, estava lá a visão. Ele abria o olho, estava lá a visão. E ele queria apagar aquilo, que ele não estava entendendo nada, né? Nunca tinha tido essa experiência. Mas disse que a visão continuava lá. Mas de repente ele olha do lado e vê uma mulher com 2 muletas. E aí ele resolve perguntar para a mulher, olha, a senhora tem um problema de artrose assim, em tal lugar assim, assim? Ela disse, tenho. A senhora na perna esquerda tem 3, não sei se era, não lembro quanto que ele falou, acho que eram 6 centímetros de menor uma perna que a outra. Ela disse sim. E aí ela ficou maravilhada, falou, mas como que o senhor sabe disso? Ele falou, acabou de aparecer para mim agora aqui, eu creio que é a senhora.
eu posso orar pela senhora? Ele conta. E ela entendeu que ele fosse orar em casa, porque estava no culto, estava tendo uma pregação, que ele iria orar em casa. E ela falou, sim, pode orar por mim. O irmão Dave, ele salta na frente da mulher e começa a orar ali, uma oração para milagres, né? Com voz alta. E então o pregador, quando viu aquele alvoroço ali, chamou um dos diáconos da igreja e mandou interromper, né? Porque não era momento para aquilo. E aí o diácono vai lá para interromper, mas quando está chegando perto, ele começa a ver a perna da mulher, que era conhecida da igreja, crescer na frente dele. Ele começa a chorar e o homem manda ele parar e ele diz, não dá, eu não consigo nem falar, eu estou maravilhado, eu estou magnificado, porque está acontecendo um milagre na minha frente, eu nunca vi isso. De repente a mulher salta para cima com a perna crescida, sem dor, sem muleta, começa a andar ali, e algo fantástico. Ela diz assim, olha, eu estou sentindo algo, esse homem orou por mim agora e eu estou curada. Isso quer dizer que o Espírito de Deus está movendo aqui. Se ele orar por vocês também, vocês vão ser curados. Vem aqui, porque esse homem vai orar por vocês. E ele foi posto na fogueira e ali começou a vir pessoas. Aquele pregador acabou sentando. O Dave tomou a frente daquele culto e foi usado por Deus ali. Aconteceu algo tremendo. E depois o Dave se sentiu mal porque ele interrompeu aquela reunião, não estava esperando isso, e ele conta lá, no dia que eu estava lá, ele conta que ele dizia assim, mas quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor, eu sou um pequeno, quem sou eu para o Senhor me usar? Como que o Senhor está me usando? Eu não sou digno disso tudo, de viver um milagre tão poderoso como esse. Quem sou eu? Eu estou envergonhado porque eu acabei tomando a frente lá, né, da situação. E aí o Espírito Santo disse, fui eu que fiz, Dave. Você sem querer, você descobriu uma das maiores ferramentas de edificação e você descobriu o meu poder por acidente. Você descobriu a ferramenta de orar em línguas, a prática que abriu um portal e agora você tem acesso como a uma sala cheia de ferramentas e para equipar os santos, para desfrutar das maravilhas, poder viver coisas maravilhosas. E então o David entendeu, ele disse, eu quis fazer aquela obra, eu queria entrar naquele lugar e fazer um grande mover, mas eu não achei espaço. E quando você, através das línguas, abriu a conexão, eu achei o espaço para mim começar a operar. Irmãos, isso é fantástico. Você precisa aprender essa ferramenta de edificação. Eu tenho praticado isso, eu pratico quando eu estou viajando, eu pratico quando estou no carro, eu pratico quando eu estou em vários lugares, muitas vezes em voz baixinha, sem as pessoas perceberem. Oro 4, 5, 6, 7, 8 horas na presença do Senhor, orando em língua, sendo edificado, e isso tem mudado, revolucionado, transformou o meu ministério. E se você aprender que isso está à sua disposição, isso também vai mudar a história da sua vida. Agora, o que acontece? Por que muitos não usam essa ferramenta? Como o apóstolo mesmo disse, eu oro mais em língua do que vocês todos. Porque eu pratico, ele está dizendo, porque eu tenho praticado isso, eu tenho usado isso realmente como uma ferramenta de edificação. Mas por que alguns não conseguem? Porque quando as pessoas são cheias do Espírito, alguns choram, alguns sentem arrepio, mas aí eles têm medo de falar, porque muitas vezes acredita que essa manifestação vai vir como um raio que vai tocar na vida da pessoa, ela vai estremecer toda, ou uma bola de fogo que vai bater nela, ou ela vai ver coisas extraordinárias. Irmãos, você é cheio da presença e você vai sentir a presença chorando, você vai sentir a presença às vezes como um calor, como um arrepio, e aí você já está conectado para poder ativar, e você ativa e desativa. É diferente o falar em línguas como uma ferramenta de edificação, é um aspecto.
do dom de variedade de línguas, que aí depende realmente do Senhor trazer revelações, do Senhor trazer a manifestação. Então é diferente, você pode ligar e desligar. Eu ligo e desligo o botão do falar em línguas conforme eu sinto a presença. Então numa adoração eu sinto a presença e eu tenho condição de entrar. Eu às vezes começo a orar e aí eu entro na dimensão do falar em línguas e às vezes não consigo nem voltar. Eu já vi experiências de pessoas que começaram a falar em línguas e não conseguia parar, nem para conversar com outra pessoa, ia conversar falando em línguas. Como também vi a manifestação do Espírito em outras dimensões, por exemplo, quando vem o riso numa pessoa e ela não consegue parar de rir. Ela ri, eu digo na presença, quando está buscando a presença, olhos de alegria. E eu vi pessoas que foram para casa rindo, no outro dia estava rindo, o marido veio lá para o pastor da igreja e disse assim, olha, alguma coisa está errada, a minha mulher está rindo a todo tempo, não está engraçado, esse negócio está chato, mas vai morrer de tanto rir, porque ela estava numa dimensão sobrenatural, o espírito dela estava em alegria, mas ninguém entendia aquilo, como que podia acontecer aquilo? Então eu já vi pessoas que ficaram mudas, não podiam falar, outras falando em língua, ia falar com a pessoa, só saíam em língua. Então você precisa praticar, permitir, quando você sentir a presença, quando você sentir que está sendo cheio, que a presença está te tocando através do canal da adoração, através da oração, através de você estar em consagração, em jejum, em propósito, vai abrir o portal e aí você ativa e desativa. E quando você aprender isso, você vai ativar e desativar os momentos que você aperta como realmente um botão. Você vai praticar e isso vai te trazer crescimento espiritual. É como o Dave dizia nas reuniões que eu participei, que era como um chip. Vir algo que demoraria anos você estudando para aprender, vem e cai sobre você, você aprende mais rápido, você entende as coisas mais rápido, você entra numa dimensão de revelação mais rápida. Então a igreja precisa crescer, você precisa entender sobre esses aspectos diferentes, sobre os propósitos diferentes, que não é tudo a mesma coisa. Então que tem as três maneiras: você fala a Deus, um homem fala para outro homem das coisas de Deus, e a igreja edificada ou a pessoa edificada, e Deus fala aos homens, à igreja, a um grupo, através então de se manifestar, um falando em língua, outro revelando, outro traduzindo, né? Revelando. Glória a Deus. Então, que essa palavra seja uma palavra incentivadora, uma palavra para você praticar. Pratique o orar em línguas como uma ferramenta de edificação, aonde você estiver. Você está no trabalho, está em voz baixa lá, no volume baixo, orando, falando em línguas. Você está no carro, você está aqui, você está ali, você está na igreja, você está intercedendo, você está com a ferramenta ligada. Afie a sua ferramenta, deixa Deus te usar, cresça, seja uma bênção. Através disso vai abrir portais, vai abrir portas, você vai entrar num cenáculo cheio de ferramentas do céu para você ser um canal, uma torneira, aonde vai jorrar a água do Espírito Santo, e aonde essa água tocar, ela vai trazer edificação, ela vai trazer cura, ela vai trazer revelação, ela vai trazer a edificação da igreja, do corpo do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço do apóstolo Marcelo Casagrande. Nós precisamos ainda aprender tantas coisas sobre o falar em línguas, mas nós vamos continuar em outros estudos, né? Porque nem todos falam em línguas, se as línguas já cessaram, tantas coisas que aí é importante ainda você aprender. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.